Hoje à noite, enquanto este mundo está corroído pelo comunismo. Eu estava falando com um homem há algum tempo atrás sobre uma das melhores autoridades, eu creio, que eu saiba, e quando ele falou coisas concernentes a esta nação e ao comunismo, isso estremeceria você até ficar de joelho. Correto, como está corroído. Não existe mais nada sólido, nem mesmo em nosso próprio país, dificilmente. Há somente uma coisa sólida que eu sei que permanecerá, é a rocha, Jesus Cristo. Nós recebemos um reino que não pode ser movido. E neste dia, quando tudo mais está desmoronando, nós temos um fundamento sólido, o Senhor Jesus Cristo. Venham a isto, amigos. É um refúgio no tempo de tempestade. Que coisa maravilhosa! Ele viu tudo isto acontecendo. Nós vemos os judeus agora. A Bíblia disse que Jerusalém floresceria como uma rosa. E como eles têm irrigado aquela terra. E eles também, o profeta falou e disse, naquele dia que a água viria do norte. Não havia água ali então, nem nascentes de água ali então. Porém, nos últimos anos, surgiu um poço jorrante e está irrigando os vales. E sua irrigação é um dos maiores pontos de agricultura pela sua extensão do mundo. E todas estas grandes substâncias químicas bem no mar morto, há suficientes substâncias químicas no fundo dele que toda a riqueza do mundo não poderia comprar. As substâncias químicas, urânio e tudo mais, bem no fundo do mar morto, que agora pertence a Israel. Figueira dando seus rebentos. Não somente isso, porém, as outras árvores estão dando seus rebentos. Os comunistas estão dando os seus rebentos. O anticristo está dando os seus rebentos. E a igreja de Deus está dando os seus rebentos. Ela está florescendo em seu poder novamente. A lagarta comeu parte dela, o gafanhoto comeu parte dela, a locusta comeu parte dela, o pulgão comeu parte dela. Porém, Deus disse, ela viverá novamente. Ela está dando os seus rebentos agora. As árvores estão dando os seus rebentos. Daniel previu isto e regozijou. Agora, nesse tempo, ele disse, e naquele tempo, o capítulo 12, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Oh, que coisa! Vocês não estão alegres dos seus nomes estarem em seu livro? Quando ele, Daniel, aqui o viu, veio ao ancião de dias, cujo cabelo era branco como a neve, e ele abriu os livros. E eles foram julgados, todo homem, pelos livros. O grande trono branco do juízo. Agora deu-se a Daniel esta segurança, e no fim da dispensação gentia, leia quando você for para casa e amanhã, leia o capítulo 11. Você pode ver como o rei do norte está vindo, o qual não é nada menos que a Rússia, vindo para pressionar contra ele como um remoinho. E a grande batalha do Armagedon será travada bem ali perto dos portais de Jerusalém. Note! Gosto muito disto. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida do Cordeiro. Miguel, o grande príncipe, se levantará pelo quê? Pelo teu povo. Muito bem. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Quando? Quando esses períodos de tempo cederem, e uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Simplesmente tão seguro quanto há uma vida eterna, há um afastamento eterno. Isso é determinado através de como você trata Jesus Cristo em sua vida. Se você o ama e nasce de novo e recebe o seu Espírito, você tem vida eterna. Se você não tem vida eterna. Se seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, você tem vida imortal. Se não está escrito ali, você não será reconhecido. O que é? Todas aquelas profecias estão cumpridas. Tudo exatamente até este tempo. A cabeça de ouro passou, como Daniel disse que passaria, o reino babilônico. Sucedendo isso, ele disse que haveria os medos e os persas. Eles sucederam o reino babilônico. E eles perderam para quem?
os gregos, Alexandre o Grande, e eles perderam para o quê? Os romanos. E os romanos se dividiram para todo o mundo, a Roma oriental e ocidental, as duas pernas. E ele disse: ferro e barro estavam nos dedos, os 10 dedos, os 10 reinos. E ele disse que não se misturariam e se casariam entre si, romanismo e protestantismo. E naquele dia, quando esta coisa existir, então a pedra foi cortada da montanha sem mãos e rolou, e esmiuçou a coisa. E isso tomou o lugar da imagem. Desse modo, meus irmãos, nós estamos tendo angústias hoje à noite. Guerras, rumores de guerras, terremotos em diversos lugares, perplexidade do tempo, sofrimento entre as nações. Eu há pouco voltei do exterior e não vi uma nação que não esteja tremendo de medo. Eles não sabem o que vai acontecer a seguir. Porém, como estamos agradecidos hoje à noite por sabermos o que vai acontecer a seguir, o Senhor Jesus Cristo virá a segunda vez em glória e majestade, e cada homem ou mulher que for encontrado escrito no livro da vida do Cordeiro ressuscitará com seus entes queridos para encontrar ao Senhor no ar. Oh, que coisa maravilhosa! Essa é a razão por que nós dizemos: em nada pomos nossa fé senão na graça de Jesus. Ao vir cercar-nos a tentação, é Cristo a nossa salvação. E naquele tempo, Miguel se levantará, o grande príncipe. Miguel era Cristo, naturalmente, o qual lutou as guerras angelicais no céu com o diabo. Satanás e Miguel lutaram juntos, ou lutaram um contra o outro, melhor dizendo. E agora, e naquele tempo, ele disse: tantos quantos forem encontrados escritos no livro foram libertados. E aqueles que têm feito justiça, observe isto: os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e como os que a muitos ensinam a justiça, refulgirão como as estrelas sempre. Eu vejo isso às vezes e penso: irmãos, eu saio pela manhã, eu gosto muito de levantar cedo. Vocês não gostam de levantar cedo? Eu me lembro quando os irmãos e eu estávamos nas montanhas de madrugada, por volta das 4 horas, nós nos levantávamos, olhávamos pairando lá, e lá estava a estrela da alva. Fica bem escuro pouco antes do romper do dia. Nós vemos as trevas se avolumando agora. O que é isso? É a luz pressionando contra as trevas. Uma tem que desaparecer. Toda criatura rastejante que é ativa durante a noite, quando aquele sol surge, elas vão para o abrigo quando a luz brilha. Noite e escuridão, noite e luz não podem existir no mesmo edifício. Ou é escuridão ou luz. E a luz é muito mais poderosa do que as trevas. Assim é Cristo, muito mais poderoso do que todos os inimigos do mundo. Agora, os cientistas nos ensinam que à medida que a luz começa a vir, ela condensa as trevas, e as trevas reúnem toda a sua hoste para lutar contra a luz. Porém, a luz prevalece e avança. E a Bíblia disse nos últimos dias que Satanás viria como um leão rugindo. Ele está reunindo todos os seus inimigos, todos os seus amigos, nossos inimigos, e está congregando-os, culminando sob uma grande cabeça, a marca da besta, nos círculos eclesiásticos, a confederação de igrejas, todos se unindo e tornando-se uma grande organização igual ao catolicismo. E os impérios do mundo estão se unindo e formando uma grande cabeça lá, nos círculos políticos, chamado comunismo. E a luz de Deus está continuando firme. O que está acontecendo ao mesmo tempo para causar isto? A igreja cristã, a igreja do Deus vivo, está sendo ungida. O poder está vindo até ela. Ela está recebendo o Espírito Santo. No ano passado, nos círculos do Evangelho Pleno, houve 1.500.000 conversões, a maior que já abrangeu a terra por anos após anos. Nós não estamos mais em um beco, nós estamos em um bulevar de aleluia.